A gente vai fazendo sempre com uma oração, tá? Não sei se vocês conhecem a oração de invocação ao Espírito Santo. Então, a gente vai sempre fazendo cada etapa, porque como a gente está tratando, né? Agora é a parte poética, né? Ele falou que a mística tinha, né, a parte da ascese e tinha a parte também poética. Então, nós vamos estar lidando com essa parte poética agora. Então, aí a ideia, mas é que como a gente vai trabalhar um tema que às vezes, né, não muito simples e nem muito fácil, que é o perdão, então, ontem, acho que mobilizada também pela escuta, né, do áudio e do vídeo, né, que o Dom Laurice enviou para nós, quanto que a nossa humanidade está precisando de perdão, né, e toda vez que a gente entra em conflito, o perdão é a primeira resposta. Mas o que eu achei lindo ontem ele fazer, né, trazer essa parte do Evangelho, onde, né, não é a resposta era uma pergunta, né? A resposta do perdão foi uma pergunta. Eu aprendi isso ontem, né? Eu trabalho muito com perdão e principalmente em situações de conflito. E é muito interessante. Eu ainda não tinha pensado no perdão como uma pergunta, o início da jornada do perdão como uma pergunta. Então ontem eu aprendi isso. E é muito interessante, né? A gente, né? Como que a gente tem que entrar, né? Como o Espírito Santo vai guiar a gente na experiência do perdão. E a gente precisa, e eu gosto também muito, né, da regra que quando, né, o São Bento comenta, né, que a gente deve fazer o Pai Nosso 3 vezes, ao mínimo 3 vezes ao dia, né? E aí ele vai falar justamente que não é só para a gente decorar, mas é porque ao longo do dia a gente precisa perdoar as pessoas, a gente se perdoar. Então a gente repete a oração do Pai Nosso para lembrar que nós devemos perdoar as pessoas assim como nós somos perdoados pelo Pai, não é? Então essa questão do perdão não é só quando a gente confessa ou quando a gente vai à igreja. Não, o perdão está na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Não dá para passar um dia sem perdoar e ser perdoado. Então, não é só uma questão. Né? Se a gente quer ser livre, a gente tem que aprender a perdoar. Né? E isso é uma questão que a gente vai fazer. Eu acho a escrita uma experiência maravilhosa para a gente fazer isso. Aí eu vou compartilhar com vocês um dos processos que eu uso para escrever. Né? E como vai trazer a questão da poesia, então eu pensei a gente escrever um poema, oração, né? Sobre o perdão. Então vamos lá. Então a gente vai começar com a oração de invocação. Eu vou fazer ela alto, eu vou fazer ela no plural, tá? Mas aí se vocês quiserem fazer no coração de vocês ela individualmente, aí vocês podem fazer também. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos dizer, como devemos dizer. O que devemos calar, o que devemos escrever, como devemos agir, o que devemos fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e a nossa própria santificação. Amém. Então, eu vou estar repetindo ela, porque essa é uma prática que a gente vai fazer com base nessa inspiração do Espírito Santo. Então, primeiro passo, eu vou falar 2 vezes, caso você não pega na primeira, você pega na segunda, e se não pegar, escreva o que você sentir no coração, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo, tá bem? Então, o primeiro passo, vocês vão escrever 5 palavras que te vêm à mente quando você escuta a palavra perdão. Escreva 5 palavras que te vêm à mente quando você escuta a palavra perdão.
Oremos. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos dizer, como devemos dizê-lo, o que devemos calar, o que devemos escrever, como devemos agir, o que devemos fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e a nossa própria santificação. Amém. Passo 2. Selecione as palavras que te chamam a atenção e faça um mapa mental sobre o que você quer ou pode falar sobre o perdão. Vocês conhecem a experiência do mapa mental? O mapa mental você coloca a palavra-chave no meio da página, de uma página. E aí tudo que estiver associado a essa palavra, você faz uma setinha e aí você vai colocando. Então, o perdão, por exemplo, para mim está associada muito por exemplo, a Jesus, também à África do Sul, ao corpo. Então, eu vou citando tudo que o perdão está associado a mim. Então, eu faço um mapa mental sobre a palavra perdão e as palavras que eu escrevi aí. Aí você associa essas palavras com pequenas flechas. Compreenderam? Oi? Tá, vou repetir. Vou ler a instrução novamente. Selecione as palavras que te chamaram a atenção. Você fez uma lista de 5 palavras, né? Aí você seleciona uma dessas 5 palavras, aquelas que mais te chamam a atenção. Aí você fala, nossa, não sabia disso. Nossa, surgiu uma novidade aqui na hora que eu escrevi. Pega essa palavra. Aí dessa palavra você começa a associar o que você gostaria de falar sobre essa palavra relacionada ao perdão. Porque nós estamos falando dessa palavra associada ao perdão. Ela não está solta aí na tua página. Ela tá... Então aí você associa ela com flechas. O que você quer falar sobre o perdão usando essa palavra? Tá? Vai fazer uma teia, né? Você pediu para contar também o que você tem palavras já. Não, 5 palavras que te veio à mente quando você escuta a palavra perdão.
Bem, vamos fazer a oração. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos dizer, como devemos dizer, o que devemos calar, o que devemos escrever, como devemos agir, o que devemos fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e a nossa própria santificação. Agora nós vamos fazer, tá? Eu vou cronometrar, e aí nós vamos fazer o que a gente chama muito da escrita automática. Isso para tirar bloqueio quando a gente não sabe o que escrever, é super utilizado. Então eu vou marcar, cronometrar 5 minutos, e vocês não podem tirar a mão do papel. Vocês vão escrever tudo que vem na cabeça de vocês sobre esse tema. Faça sentido, não faça sentido. Por 5 minutos vocês não vão parar de escrever. Tudo bem? Então vou marcar, tá bom? Então vou ler aqui a instrução, porque eu faço a escolha. É aqui mesmo, né? Agora você vai escrever por 5 minutos tudo que te vem à mente sobre o perdão. Aí eu vou cronometrar. Aí quando der 5 minutos o reloginho vai parar aqui.
Então, seguimos, vamos fazer a nossa oração. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos dizer, como devemos dizer, o que devemos calar, o que devemos escrever, como devemos agir, o que devemos fazer para obtermos a vossa glória, o bem do mundo e a nossa própria santificação. Amém. Seguimos? Já estamos indo agora para o quarto passo. Agora nós vamos entrar um pouquinho no corpo, né? A nossa linguagem, né? Como o Dom Laurence falou ontem, a linguagem do cristão é o corpo. Então o perdão passa pelo corpo. Quando eu estava, né? Eu fui estudar, eu fiz meu pós-doutorado na África do Sul sobre a relação da dança com o perdão. E aí lá, eu fui estudar justamente a nação sul-africana, porque foi uma nação que, além de ter um líder, né, cristão na direção, tanto era o Mandela como também o Desmond Tutu, eles fizeram todo um processo de reconciliação. Eles optaram fazer esse processo de reconciliação em vez de uma guerra civil. E é um processo que eles falaram que ia levar 25 anos, tá? Então, lá eles falavam sempre para mim, sempre eles falaram para mim, né, quando eu conversava com os anciões lá, e eles falavam assim, minha filha, paciência, isso vai levar uma geração para mudar. Às vezes eles falavam, é a geração da sua filha que vai ver o resultado desse processo. Então, eles têm uma relação com o tempo, né, que a gente está trabalhando o tempo aqui, né? Então, foi muito bom para mim, que acho que isso me trouxe muita paz, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E aí eu vejo que é uma nação que às vezes tem muita coisa acontecendo, né? Mas também tem muita coisa bonita acontecendo. Às vezes as pessoas têm uma ideia muito... Eu fui até morar na África do Sul justamente para lidar com essas minhas tradições, que às vezes as pessoas passam uma ideia da África do continente africano, né? Que é um continente, não é um país, não é a África, mas são muitas Áfricas dentro do continente africano. E aí eu gostava muito, né, de ir lá até para ver que tem muitas coisas, assim como, né, o canto grego, o Dom Alexandre falou que não havia só, né, os monges beneditinos não faz só geleia, né? Então a África não produz só problema, fome e tragédia, né? E acho que esse processo de reconciliação que a África do Sul promoveu, acho que o mundo precisa saber. E hoje eu estou podendo, né, estar aqui, estou fazendo esse trabalho muito pelo que eu vivi lá, que eu aprendi com eles, né, que é um processo lindíssimo, muito bonito, e que eu levo na minha vida, né? Então, a questão lá, eles falam que as memórias, né, eu trabalho com memória corporal. Então, a gente tem muita coisa que a mente esquece, mas o corpo não. E, às vezes, para a gente poder restituir a nossa paz, nós precisamos fazer as pazes com as nossas memórias corporais. Tem muitos traumas que somente o corpo vai resolver, né? E é somente pela linguagem corporal que a gente resolve. Então é muito lindo quando eu te escutei mais uma vez, que o Dom Laurence já escreveu sobre isso, que a linguagem do cristianismo é o corpo. Jesus reencarnou. E o que eu acho mais lindo ainda nessa mensagem do Evangelho, né, de Jesus, é que ele, né, a morte não é o fim. Não é? Isso que eu acho, né, o mais lindo da esperança cristã, é que a morte não é o fim. O nosso corpo físico não é o fim. Né? Mas Jesus resolveu encarnar. E isso não é pouca coisa. Então, quer dizer que a nossa esperança também está no nosso corpo. Então, a gente precisa fazer as pazes com as nossas memórias corporais. Então, o perdão vai entrar na parte do corpo. Então, essa próxima etapa que nós vamos fazer agora, eu queria que vocês, vou ler aqui para eu não fugir das instruções. Escolha uma parte do seu corpo, tá? Que você relaciona com o perdão. Tá? Então, qual é a parte? Agora, vem agora, tá? Nós estamos agora sobre esse clima interior, né? Esse clima interior da presença do Espírito em nós. O que o Espírito sopra no ouvido de vocês? Qual é a parte
que precisa de perdão? Qual é a parte do corpo de vocês que precisa de perdão? Que pede perdão? Que quer ser perdoada? Qual é a parte do corpo de vocês? Deixa o Espírito trabalhar agora. Agora que vocês já identificaram qual é a parte, assim espero. Pode ser várias partes, mas vamos optar só uma, tá? Se você tivesse, vamos lá, né, num jardim, no Éden, por exemplo, né? Nós lá com Deus, né? Caminhando no jardim do Éden, e aí tem flores mais lindas, as flores mais diversas nesse jardim. Qual é a flor que você vai escolher para representar essa parte do corpo de vocês? E aí eu gostaria que vocês escrevessem, observassem essa flor, e aí entrassem nesse jardim em contato com essa flor. Então agora vamos continuar fazendo a oração. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos dizer, como devemos dizê-lo, o que devemos calar, o que devemos escrever, como devemos agir, como podemos obter a vossa glória, o bem do mundo e a nossa própria santificação. Amém. Então agora nós vamos para o passo 5. Ah, eu sei já? Não, é o 5. É o 5 porque a flor está relacionada ao corpo. É que como às vezes a gente, né, como a gente vai escrever um poema, então às vezes você não quer mencionar a parte do corpo que está relacionado, então eu coloquei a flor, porque nós estamos falando de uma linguagem poética, né? Aí a gente fica mais, a mente não fica tão, né? Porque aí a mente nossa vai pondo obstáculo. Se você vai acionando partes do seu corpo, ela fala, não vai nem entrar nesse assunto que não vou gostar. Então, aí se a gente põe uma flor lá, já resolve, né? Então, que a flor sempre embeleza, né? Então, é isso. Então, agora nós vamos para o passo 5. E aí, agora nós vamos mais fundo no corpo, tá? Então, agora vai ser assim, nós vamos usar os 5 sentidos nossos. Aí, cada sentido nós vamos relacionar com o perdão.
Então, primeiro, qual é o som que você escuta que é associado ao perdão? O que você vê que você associa ao perdão? Qual é o aroma que você associa ao perdão? Qual é a textura que você associa ao perdão? A textura. Textura. Depois eu vou repetir, tá? Caso alguém pergunte. E qual é o sabor que você associa ao perdão? Agora eu vou repetir. O passo 5. Usando todos os sentidos. Qual é o som que você escuta associado ao perdão? O que você vê que você associa ao perdão? Qual é o aroma associado ao perdão? Qual é a textura associada ao perdão? E qual é o sabor associado ao perdão? Agora nós vamos fazer a oração mais uma vez. E agora tendo em mente todos esses passos, né, dados até agora. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos dizer, como devemos dizê-lo, o que devemos calar, o que devemos escrever, como devemos agir, o que devemos fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e a nossa própria santificação. Amém. Faltam só 2 passinhos. Vocês vão ver como é fácil escrever um poema, oração, né? Vocês estão vendo como é fácil? Agora, essa é a parte mais interessante na escrita poética. Agora nós vamos entrar no o que se parece o perdão para você. O que se parece? Com que se parece o perdão com você? Mas o detalhe.
Uma coisa totalmente absurda. Tá? Totalmente absurda. Agora nós vamos entrar no absurdo. Coisa que você fala, não tem nada a ver, mas tem. Sabe? Então fala, o que parece? Mas você fala, nossa, isso é estranho. Conseguiram entender o que é? É bem absurdo, mas você acha, isso parece com perdão. Bem absurdo. Agora para o último passo que a gente vai dar. Então vamos fazer pela última vez a nossa oração, né? Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos dizer, como devemos dizê-lo, o que devemos calar, o que devemos escrever, como devemos agir, o que devemos fazer para obtermos a vossa glória, o bem do mundo e a nossa própria santificação. Amém. Agora a mágica vai acontecer. Vocês vão escrever né? Em 7 linhas, vocês vão escrever uma na outra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí vocês escrevem em 7 linhas, vocês vão escrever o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Só numerar. 1, porque para cada um nós vamos escrever uma frase. E aí nós vamos compor o poema. Simples, né? Tá, agora, já fizeram? Então, a primeira linha, tá? Vocês vão olhar o primeiro exercício que vocês fizeram. A primeira linha, você vai olhar no primeiro exercício que você fez, o primeiro passo. O primeiro passo foi as 5 palavras. Agora, dessas 5 palavras, você vai escrever uma frase que vem à mente agora para vocês sobre essa parte do trabalho. Aí. Escolhe o que você quiser dessa frase agora. Dessa primeira parte. Escrever uma frase desse primeiro exercício. Oi? O que você quiser. É 1. Lado 1. Só que agora você já está contaminada do processo todo. Então você vai olhar para aquelas palavras de uma maneira mais integral. Então, o que sugere essas palavras que você escreveu lá na primeira parte? Qual frase que vem agora para você compor o seu poema, oração? O que vem à mente? Se você quiser fazer uma frase com as 5, você pode fazer. Agora o poema é teu. A segunda, o que você quiser, o que sentir no coração.
Pode ser pequenininho, é um poema. Aí você pode... O segundo, aí você vai olhar o seu exercício, que foi o 2. Seleciona as palavras que te chamaram a atenção e faz um mapa mental. Quando você fez essa relação com o perdão e o mapa mental, você vai olhar isso de novo, tá? E vai escrever uma frase sobre essa atividade que você fez que faça sentido no seu poema. Essa vai ser a segunda linha do seu poema. Alguém? Não entendeu? Alguém mais não entendeu? Tá. O segundo... Então, você escreveu um mapa mental lá, fez o seu mapa mental, que ligou uma frase com a outra, mas agora toda ela... O que você queria falar sobre o perdão com essas palavras? Então, aí agora você vai olhar para elas novamente e vai escrever uma frase que vem à mente de você olhar essas palavras já. Só isso. A frase que vier. Não tem censura aqui. Não tem bom, não tem belo, não tem feio, não tem julgamento. Na escrita poética não tem julgamento. Como o seu nome? Ida. Aqui volta. Agora nós vamos escrever a terceira frase. Opa, opa, opa. Pedi para esperar. Ainda não. É a terceira, mas ainda não falei. Bem, a terceira frase, vocês escreveram muitas coisas em 5 minutos. Aí agora vocês vão tirar uma frase delas, que você fala, nossa, essa frase é muito legal, gostei dessa. Tem algo aqui, aí vocês capturam ela e põem dentro do poema de vocês. Eu estou tentando vocês escreverem em 7 para justamente ver como é que fica fácil, né? Aí você já consegue ver, né? Assim. Isso. Vê aquela que mais captura a tua atenção agora. Nossa, que negócio louco. Vamos para a quarta? Ah, essa quinta era fácil, vocês já estavam inscritos. Essa quinta não, a terceira. Ó, a quarta, agora vem essa parte do corpo que vocês, né, relacionam com o perdão e a flor. Aí vocês tentam ver como que vocês vão fazer uma frase sobre isso. Né? A flor e o corpo aí junto, né? O que vocês descreveram sobre essa flor, que tem a ver com o perdão e essa parte do corpo. Aí agora é a hora da criação poética. Se o teu poema querer, pode citar.
Pode citar uma característica da flor. Você vai captar aquilo que tem a ver corpo, flor, perdão. Nossa quinta linha. Ó, isso é para vocês aprenderem, depois vocês podem reescrever, porque esse aí é a primeira versão do poema de vocês. Aí depois vocês vão trabalhando isso, vai, né? Esse é os 5 minutos de inspiração, depois são 95 de transpiração para ele poder ir lá para o prelo e ser editado, né? Isso é o processo criativo para fazer um poema, mas depois ele tem lapidação, 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 lapidação. Então vamos lá. Agora os sentidos. Aí você vai ver qual é dessas frases o sentido. Aí já dá uma olhadinha nas frases anteriores, né, para fazer sentido no poema, na oração. Se tem alguma coisa que você, para expressar essa oração, que aí você está faltando, né, para fechar, né, porque agora nós já estamos começando a fechar a oração. Então, aí agora você tem que ver assim, nossa, está faltando alguma coisa? Qual o sentido que eu posso usar para começar a dar o tom do fechamento desse poema que está faltando? Aí você pode escolher qual o sentido que não está manifesto no teu poema e que você gostaria para expressar isso. Essa sexta linha eu gostei muito, assim, quando o Dom Alexandre ontem comentou que quando tem, né, um monge sozinho lá, né, que é preservado, né, dentro da regra, que quando um monge está sozinho ou a monja estejam sozinhos, que ninguém deve incomodar a intimidade que ela tem. Acho que essa sexta linha é sobre isso. É aquilo que pode ser absurdo para nós, mas não é absurdo para Deus. Pode ser absurdo para o outro que está do nosso lado, que pode vir julgar a gente, mas não é. Então, mas é essa que vai fazer a experiência do perdão única. Porque Deus vai usar o nosso perdão diante de Deus, passa pela nossa singularidade. Porque Deus vai nos perdoar de uma maneira que Ele não perdoou outra pessoa. Então, esse é um momento de você colocar essa sua singularidade no teu poema. Aquilo que é absurdo para ti não é absurdo para Deus. E aí agora é a hora que você põe assim a sua impressão digital ali. Fala, ó, Jesus, isso sou eu, hein? Põe aí agora. Essa é a frase. Eu vou ler a instrução. Da sexta era: o que se parece, né, com o perdão para você? De uma maneira absurda.
E agora a nossa última linha. Sim. Então, essa última linha é aquilo que você fala assim, não, isso não posso deixar de não falar. Né? Aí você coloca. E aí termina o seu poema, oração. Você escreve e termina, aí depois a gente fecha. Né? Ah, quer que repete? A sétima é o ponto final. É aquilo que você não pode deixar de faltar no seu poema. Oração é o final da oração. Aí, se você não faltou alguma coisa, ou é agora que você vai dizer, ou você não vai dizer mais nada. E aí acabou. Então, é o momento de você fechar. Né? E aí, consciente de que a sua oração vai ser respondida. Nós vamos ficar um minuto, né, em silêncio, para a gente voltar para esse lugar de quietude, né, de silêncio. E aí as pessoas que quiserem amanhã, durante a partilha, né, falar da experiência, de como foi, ou ler o poema, aí fica à vontade. E também amanhã, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, né, mas vão trabalhando isso. Isso aqui é uma versão, aí vocês quiserem continuar nesse processo, vocês podem continuar. Mas agora a gente vai fechar aqui, e aí a gente começou no silêncio, nós vamos terminar em silêncio. Então, vamos lá. Amém.